E finalmente cheguei aqui, Terceira Guerra Mundial Ninja. É um arco. Se você não viu meu vídeo da Primeira e da Segunda Guerra, corre lá no meu canal. Tá na playlist do universo de Naruto, bonitinha e completinhas. Bom, esse não vai ser o último vídeo sobre guerras. Vai ter vídeo ainda sobre o que aconteceu após essa Terceira Guerra. Então, já tô aqui tacando o teaser para o próximo vídeo, etc. Enfim, esse vídeo só sobre a Terceira Guerra Mundial Ninja, obviamente, está no título e bora lá. A Terceira Guerra foi uma guerra super importante, super influente para o futuro da série de Naruto. Eu acho que tirando a Quarta Guerra, a Terceira Guerra a gente viu bastante dela no anime. Foi mostrada ali nos episódios focados no Kakashi mais novo, etc. Fora as super referências que tem dessa Terceira Guerra atualmente em Naruto e tal, e etc, né? E para variar, essa Terceira Guerra começou por causa de ganância. A Primeira Guerra ocorre por causa das bijus. A Segunda Guerra ocorre 20 anos após o final da Primeira, e essa guerra dura por 7 anos. E a Terceira começa literalmente após o finalzinho da Segunda Guerra. Literalmente, acho que deve ter se passado só alguns meses e bimba. Começou a Terceira Guerra Ninja, que dura por longos 9 anos, ou seja, até hoje em Naruto, essa é a guerra que mais dura. 9 anos é tempo pra caceta. Só porradaria e muita morte. Em compensação, graças a essa guerra, surgem várias lendas para o universo de Naruto. Sério, várias lendas mesmo. Tem isso, né, pra variar. E como eu falei, velho, a Terceira Guerra ocorre por causa de ganância, poder. Clássico, né? Uma disputa de poder clássica. Essa guerra realmente é travada entre todas as 5 grandes vilas. Mas vale ressaltar que, realmente, para falar a verdade com vocês, essa Terceira Guerra foi geral versus Konoha. Essa foi a verdade, geral versus Konoha. Hora de apresentar os líderes dessa época aí de início de guerra. Obviamente, Konoha era liderada nesse iniciozinho de guerra pelo terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi. Vale ressaltar que nesse início de guerra, os 3 Sanins lendários da Folha meio que se separaram. Tipo, Jiraiya andou pelo mundo escrevendo seus livros e não participou dessa guerra. O Orochimaru ficou em Konoha, basicamente treinando a Anko. E a Tsunade, por causa do medo de sangue, rapou da vila. Então é isso. A Vila da Areia era liderada nesse iniciozinho de guerra pelo terceiro Kazekage. Vila da Névoa, liderada pelo terceiro Mizukage. Vila da Nuvem, liderada pelo terceiro Raikage. E finalmente, Vila da Pedra, liderada pelo terceiro Tsuchikage. Bom, hora de falar da participação de cada vila. Vou começar com a vila que tem, né, a que sempre se ferra. Vou começar com a Vila da Areia, que sim, lutou nessa guerra, obviamente, que acabou, né, tomaram feio. 9 anos de guerra, tá. No 5º ano de guerra, o terceiro Kazekage é assassinado pelo Sasori. E o ridículo, ou melhor, impressionante, é que o Sasori tinha o quê? Uns 15 anos quando matou o terceiro Kazekage, tá, né? O terceiro Kazekage morreu no 5º ano de guerra e o pai do Garu, Rasa, acaba assumindo aí o título de Kazekage e basicamente lidera a vila pelo resto dos 4 anos de guerra e tal. É curioso sobre a Vila da Areia nesse período é que o Rasa ficou famoso por causa da sua areia de ouro. E o Sasori também ficou famoso porque ele lutou nessa guerra também. Sasori ficou famoso pelo seu nome de Sasori da Areia Vermelha, porque ele matava tanto inimigo na areia que ele manchava a areia com o sangue dos seus inimigos. Isso é muito hardcore e isso que é um apelido do caceta. Próximo, Vila da Nuvem, liderada pelo terceiro Raikage. O Raikage acabou morrendo no 9º ano de guerra, basicamente no último mesmo. Se sacrificou lá, enfrentando 10.000 ninjas, bem impressionante. Fora isso, dessa vila, obviamente, o Killer Bee e o A, eles eram um time da Vila da Nuvem, basicamente, né? O time dos sonhos. Lideravam seus esquadrões e tal, bem maneiro. Chegaram a enfrentar o Minato, e vocês sabem desse episódio, e etc. É curioso que até o Darui, velho, o Darui participou dessa guerra bem novinho mesmo. O Darui tinha o próprio esquadrão dele. E caceta, o Darui tinha o quê? Uns, sei lá, 9, 10 anos mais ou menos, quando ele participou dessa guerra.
Que isso demonstra, né, cara, que a Segunda Guerra acabou, né, com muitos ninjas, né, os fortões e etc. Isso ferrou com o poder militar de todos. E para compensar isso, na Terceira Guerra, basicamente começaram a promover os genins para ir pro campo de batalha. Moleque aí de 10, 11 anos já é pra luta. E o Darui foi um deles. E basicamente é isso. Essa de fato é a participação da Vila da Nuvem. E acho que ficou famosa pela morte do terceiro Raikage mesmo. E o futuro quarto Raikage assumindo ali bem no final do funeral do seu próprio papai. Vila da Névoa. Eu acho que eu retiro o que disse, hein. Nessa guerra, acho que a Vila da Névoa foi a que mais tomou. Tomaram bonito. Acenda uma vela em nome da Vila da Névoa, por favor. Bora lá. Bora fazer a lista, né? Primeiro, enviar os 7 espadachins da Névoa para assassinar um certo grupo de Konoha. E um ninja acabou com 5 dos 7 espadachins da Névoa. Parabéns. Segundo, por causa do Madara e do Obito, a Névoa perdeu toda a sua Anbu nessa guerra. Parabéns. Terceiro ponto, por um certo período, a Vila da Névoa também perdeu a Biju de 3 Caudas, por causa do Kakashi Eren. Ótimo. E quarto ponto, o terceiro Mizukage morreu. Sensacional. Sensacional. Que vila. Meu Deus do céu, o terceiro Mizukage era um inútil. Deve ter morrido de velhice, ou Madara ou Obito matou ele, sei lá. Perderam o Anbu, perderam os espadachins da Névoa todos, não fizeram absolutamente nada na guerra. E basicamente é isso. Quer dizer, ferraram com a vida do Obito, claro, né? Mas foi por causa da manipulação do Madara, mas mesmo assim se ferraram muito nessa guerra, mas muito. A Vila da Pedra, liderada pelo Noki, realmente acho que ela é o último obstáculo ali para a Vila da Folha. Realmente foi a última batalha, realmente foi entre a Folha e a Pedra. Liderada pelo glorioso Onoki. Assim, eles também tomaram, porque tem aquela famosa frase, né? Que o Minato sozinho matou 1000 ninjas da Vila da Pedra. E no final, Konoha venceu a guerra, velho. Essa é a verdade. Konoha venceu a Terceira Guerra Mundial Ninja. E realmente, a última batalha foi contra a Vila da Pedra. E a Pedra perdeu. Basicamente é isso. Grande Onoki. Antes que eu me esqueça, também é importante ressaltar sobre a Vila da Pedra, que foram eles que capturaram a Rain no primeiro lugar. E por causa disso, o Obito deu o Sharingan pro Kakashi, o Kakashi perdeu o olho, e o Obito deu o olho, teve aquele pedregulho, que quase matou o Obito, etc, etc. Então, sim, a Vila da Pedra tem lá suas importâncias. É, né, interessante se pensar nisso, né, por causa da Vila da Pedra, Kakashi do Sharingan foi criado. Finalmente, hora de falar da campeã dessa guerra, a Vila da Folha, Konoha, que bora ressaltar que nesse períodozinho ela tava bem OP, né? Que caceta, eles tinham o terceiro Hokage, que era forte pra caceta, tinham todo o clã Uchiha à disposição, tinham o Minato, mas o que? O pai do Kakashi, de uma certa maneira, tinha o Orochimaru ali disponível, então assim, a Vila da Folha tava, né? Elevada naquela época, elevadíssima em termos de poder. Infelizmente, né, eles meio que tomaram também umas baixas aqui e ali durante esses 9 anos. A primeira baixa foi a do pai do Kakashi. Infelizmente ele morreu aí nesses 9 anos, não em campo de batalha, mas por causa de uma missão tanto quanto fracassada. Tipo, em vez de cumprir a missão, o pai do Kakashi escolheu salvar seus companheiros e toda a vila viu isso como uma forma de fracasso e tal. Acho que não foi, né? Que não... Mas isso abalou muito o pai do Kakashi e ele acabou se matando. Então, né, bem triste mesmo essa parte. E outro também que morreu foi o pai do Gai, o Maidai. Ele acabou morrendo enquanto ele estava protegendo seu filho do ataque dos 7 espadachins da Névoa. E o pai do Gai teve que abrir o portão da morte. Ele conseguiu levar 5 dos 7 espadachins da Névoa, mas acabou morrendo no processo. Impressionante, morreu como um herói do caceta, na minha opinião. Outro pai também, já esquecendo dele, ó. Vale ressaltar também a participação do pai do Itachi e do Sasuke, o Fugaku Uchiha, nessa guerra. Ele também lutou, ficou bem famosinho também nessa guerra. Se eu não me engano, o apelido dele era Fugaku dos Olhos Terríveis, um negócio assim. Porque a habilidade dele com o Mangekyo Sharingan nessa guerra era do caceta. Ninguém ousava enfrentar o cara.
O ego dele era tão grande que ele achava que por causa dos feitos dele nessa guerra, ele ia virar o quarto Hokage. Pensou um pouquinho alto, mas valeu a tentativa. E vale também ressaltar a pequena participação do Itachi nessa guerra. Ele realmente apareceu ali no último ano do conflito. Que quem viu o episódio sabe o que eu tô falando. Que era o Itachi pequenininho, vendo o campo de batalha, vários corpos ali. Sabe exatamente o que eu tô falando, né? Mas é importante ressaltar a participação do pequeno Itachi nesse período de guerras. E finalmente é hora de falar do Esquadrão Alpha, o esquadrão dos protagonistas da Folha, obviamente começando com Minato. Minato foi o grande herói dessa guerra, essa é a verdade. Assim como Naruto foi o herói da quarta, o Minato foi o herói da terceira. Minato ganhou o apelido nessa guerra do Relâmpago Amarelo de Konoha. Ele ganhou esse apelido porque ele matava os inimigos em um segundo, o cara era brabo demais. Nesses tempos de guerra ele também inventou o Rasengan, vale ressaltar isso também. E nesses tempos de guerra vale ressaltar também que... bora apenas dizer que a Kushina provou do suco Uzumaki. Próximo, Kakashi. Kakashi também ficou super famoso nessa guerra. Quando ele obteve o Sharingan, o Kakashi ficou conhecido como o ninja que copiou mais de 1000 jutsus e ficou boladíssimo também. A Rin, ela faleceu no finalzinho dessa guerra por causa das tramóias do Madara. E o Obito foi para o lado sombrio da força. Com o término dessa guerra, o Minato vira o quarto Hokage, o Kakashi entra para Ambu e o resto é história. Basicamente é isso, meu povo. Esse é o videozão da Terceira Guerra Mundial Ninja, uma guerra bem importante. Não sei se eu vou fazer vídeo sobre a Quarta Guerra, não sei. Vai ter vídeo ainda sobre o que aconteceu após a Terceira Guerra Mundial Ninja. Que acontece um monte de coisa interessantíssima, então fique ligado. Basicamente é isso, não se esqueça de comentar, deixa aquele like maroto, por favor. Não esqueça de divulgar o canal para os amigos, por favor. Ative o sininho para que você não perca nada. Até a próxima, meu povo. Fui, valeu!